Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da nossa Casa Espírita, fora da caridade e uma salvação, que se sintam presentes aqui junto conosco nessa noite maravilhosa de bênçãos e de luz. E assim hoje nós teremos a nossa reflexão com o nosso companheiro e amigo Jimmy, que fará a explanação sobre o tema Maria de Nazaré. Mas antes da explanação do Jimmy, para a gente entrar em contato com o plano espiritual e receber essas benesses da noite, vamos harmonizar o nosso pensamento, pensando no nosso Mestre Jesus, e para acalmar os nossos corações, o nosso amigo Gustavo vai fazer a oração do Pai Nosso e o Graças a Deus, que é o tema da nossa casa. Graças a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante, em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Obrigada, Gustavo. E agora, então, nesse clima de paz e harmonia, vamos receber o Jimmy com a explanação da noite. Maria de Nazaré. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós.
A proposta da noite é trazer a questão da abnegação, resignação e também a questão da caridade. Primeiro, quero cumprimentar todos que nos assistem pela internet. O nosso propósito é falar sobre esse tema e nós escolhemos a história de Maria de Nazaré. O ponto culminante é de como que ela enfrentou a questão da morte do nosso Mestre Jesus. Essa parte ela é pouco comentada, mas antes de nós chegarmos a esse ponto, o que me levou a escolher esse tema é que hoje nós temos assim muitos corações na nossa sociedade que estão perdendo cada vez mais o bom senso, se deixam levar pelas sensações, esquecem do sentimento, os valores da própria alma são esquecidos, são substituídos por outras condições, e daí deriva a manifestação do orgulho, do egoísmo, da ingratidão, do ódio, da injustiça, e nós acabamos tendo uma sociedade muito confusa, e esses parâmetros inibem a questão da prática da fraternidade, e nós nos esquecemos que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então nós não estamos, de uma certa forma, no mundo que nós estamos hoje, nós não estamos nos construindo, mas pelo contrário, cada vez mais estamos em busca do imediatismo para que realmente todos nós possamos ter assim um lazer, um prazer rápido, imediato, e nos esquecemos dos valores espirituais nos quais nós espíritas herdamos através do Evangelho, e temos também a oportunidade de poder trabalhar isso dentro do nosso dia a dia. Então, é muito importante nós aprendermos a viver, assimilar esse conhecimento desses grandes espíritos, porque esses espíritos eles trazem para nós muito conhecimento. Nos momentos que o nosso coração sangra, nos momentos que nós nos vemos em situações desagradáveis pela invigilância nossa, esses espíritos nos mostram a resignação, a abnegação e também a caridade. Saber trabalhar esses três temas dentro do nosso contexto, dentro do nosso dia a dia, ele é muito importante porque ele acaba trazendo à tona aquilo que realmente nós devemos combater, e vamos conhecendo pouco a pouco que nós somos frágeis. E essa fragilidade, com o transcorrer do tempo, ela acaba diminuindo. Mas sempre tem um começo desse conhecimento, esse autoconhecimento. E esses espíritos, através das suas ações, da sua bondade, do seu carinho, do seu afeto até hoje, nos mostram como nós devemos combater essas situações. Às vezes, nós achamos que somos fortes, mas chega uma determinada situação que acontece, nós acabamos caindo, nós acabamos, vamos dizer assim, escorregando no tomate, né? Para que realmente a gente possa reconhecer que eu não era tão forte assim. Então, o que me deixa forte? O que me deixa com convicção? Como que eu posso me tornar um espírito cada vez mais convicto? Cada dia na luta. Eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que dar um sentido para a minha vida. Para isso, nós temos que aprender a valorizar tudo que está à nossa volta. É o nosso trabalho, é a nossa família, são os nossos amigos. A gente não pode desmerecer essas condições que estão à nossa volta, porque elas fazem parte da nossa sustentação, fazem parte do nosso apoio. Quantas vezes nós, por um motivo qualquer, por uma situação qualquer, às vezes nós chegamos à casa espírita, somos muito bem recebidos,
e alguém vem conversar conosco sem saber da nossa situação pela qual nós estamos atravessando, e de repente nós já começamos a melhorar, começamos a ganhar um ânimo, começamos a ter aquele sentimento de alegria que minutos atrás nós tínhamos perdido. Então Maria quando estava encarnada, era uma alma muito singular. Ela já vinha com essa missão, e o propósito era que realmente se cumprisse aquilo. Para que fosse cumprido todo aquele programa que foi proposto a ela, ela já era um espírito de ordem elevadíssima. Só que poucos conhecem esse papel. Então, ela teve que fazer um esforço gigantesco para que realmente esse papel fosse cumprido à risca e obter um resultado de 100%. Então, quando ela começou a desenvolver esse papel, ela já começou a fazer assim, nos beneficiando, trazendo o príncipe do amor para que realmente ele possa estar mostrando para nós o verdadeiro sentido da vida. Agora também, em um aspecto que realmente acontece, Jesus, quando era menino, ele, por exemplo, conversava com as pessoas e levava o pessoal lá para a casa dele, né, para conversar, às vezes até para oferecer algum alimento. Então ele já desde pequeno já tinha essa iniciativa, então ela ficava espantada pela inteligência que ele apresentava e principalmente pela justificativa que ele apresentava a cada ação de caridade que ele praticava. Então, como os discípulos de Jesus e como Maria, quem que orientou essa missão toda? Vamos dizer assim, foi o próprio Jesus, né? Então cada um veio a seu tempo. E qual foi o objetivo? O objetivo foi que se cumprissem as profecias, porque elas foram anunciando gradativamente de como seria essa questão. Então nós hoje espíritas, principalmente sendo portadores de todo esse conhecimento, nós somos chamados para compreender melhor as leis naturais. Então não existe o milagre, né? Não existe aquele jeitinho para fazer as coisas. Então tudo está dentro das nossas condições. Então eu tenho que entender que essas leis naturais, elas fazem parte da minha vida, elas estão dentro desse contexto. Então as pessoas que estão envolvidas na minha família, no meu trabalho, elas são ligadas a mim, e eu tenho que ter uma questão de empatia para com todas elas, porque a doutrina nos mostra que essas ações que nós sofremos são para depurar os nossos males que nós cultivamos em outras épocas, e isso pode provocar uma certa dor, mas é através dessa dor que nós vamos nos levantar. Então, nós estamos sendo chamados para um melhor entendimento do conhecimento de nós mesmos, para que possamos nos amar e, sabendo quanto custa amar, o valor que isso traz para nós, que nós possamos tratar os nossos irmãos de jornada da melhor forma possível. Isso acontece? Às vezes, né? Nós temos muita dificuldade em relação a isso. Por quê? Porque nós temos o orgulho, nós temos o egoísmo, somos conhecedores dessas atividades, mas é muito difícil. Por que é difícil? Porque a gente não sabe a profundidade, né, desse orgulho que está dentro da nossa pessoa. A gente não conhece até onde vai o ego. Então, como é que eu posso estar trabalhando isso? Eu tenho que ter uma meta qualquer: a caridade, né? A abnegação e resignação junto. Por quê? Porque aí eu vou estar trabalhando constantemente isso e eu começo a entender. Quando eu começo a entender, eu começo a me colocar no lugar do outro. Eu começo a pensar que aquele ato que está em mim, olha, isso vai fazer mal, isso vai machucar, isso fere, isso dói. A pessoa não vai gostar disso.
Por hora, ela pode até aceitar, mas mais tarde, num certo momento, ela vai acordar e ela vai dizer para você que aquilo que eu pratiquei para ela não foi legal. Então, toda uma amizade se quebra, toda uma confiança se dilui. Então, o que é o homem de bem? O homem de bem é aquele que se esforça para a sua melhoria moral. Aí você diz assim, mas como é que eu vou me esforçar nisso? Primeiro, é estudando, né? Estudando as nossas atitudes do dia a dia. É difícil? É ou não é? É fácil? É muito difícil, né? Para todos nós. Então, é aí que está a questão. Eu tenho que interpretar pelo Evangelho o que significa caridade. O que Paulo quis dizer com uma caridade. O que significa abnegação, o que significa resignação. Não é somente só uma leitura, mas trazer para o meu íntimo e tentar praticar isso através do nosso dia a dia. E aí, nós nos vamos deparar que vamos estar conhecendo os bens espirituais. Nós vamos entender que há pessoas mais jovens que nós que têm muita coisa bacana, legal dentro de si. E com elas também podemos aprender. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que estava comentando com ela hoje. Depois de muito tempo ela começou a ter uma conversa mais direta comigo, porque no primeiro dia de aula ela não gostou de mim, né? Ela achava que era muito sargentão. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, nossa, você é uma... Ela disse o seguinte, eu não consigo terminar uma atividade se eu não tiver organização. Então, por exemplo, você me dá essa atividade e eu já quero fazer, porque eu tenho mais livre para fazer outras coisas. Aí eu disse assim para ela, mas hoje conversando com ela, eu disse assim, mas como é que você consegue ser assim, tão dinâmica, tão sincera, tão aberta? Minha mãe é assim, eu aprendi com ela. Então, e ela até narrou uma situação que a mãe dela trabalha numa indústria química e ela é responsável pelo teste de um produto. Então, entrou uma pessoa nova na empresa e fez uma falcatrua na fórmula desse produto. Então, na hora do teste, deu problemas. Só que esse produto já tinha ido para o mercado para ser vendido. E ela assegurou que realmente não foi ela. Então, na empresa dela, foram pegar as amostras que ficam no lote e foram fazer o teste. Então, foram ver na fabricação, porque ela passa por todo um processo. E aí foi constatado que ela não foi a pessoa culpada. Então, qual foi a atitude dela? Ela falou assim, olha, vocês que sabem, né? Vocês são os meus patrões. Então, vocês acham, se eu sou merecedora realmente de não mais trabalhar aqui, vocês têm toda a liberdade, mas a minha consciência está tranquila. Ela não teve aquela condição de, por exemplo, manipular as pessoas que estavam com ela para criar uma situação a favor dela, mas ela foi muito franca, deixou a situação bem clara da forma que ela trabalha. E isso, então, depois foi constatada essa situação e ela acabou permanecendo, e a pessoa que causou esse problema acabou indo embora. Então, essa menina hoje ela tem 15 anos. Ela tem uma postura muito forte. O que me chama a atenção foi isso, né? Que ela, sem ler o Evangelho, ela já vai assimilando, por exemplo, dentro da sala de aula, ela diz o seguinte, você tem que estudar, senão você não vai ser alguém na vida. E ela justifica isso, através do exemplo, porque ela é assim, ela é muito comunicativa, ela busca isso com todos. Então ela compartilha aquilo que ela aprende com a mãe, com os colegas e com as colegas. Então,
esses são os tesouros novos, né, que a gente acaba descobrindo, porque existe um compartilhamento de uma vivência muito forte de ordem familiar para um meio onde que alguns não têm esse tipo de relação em família, uma escola pública, né? Então alguns estão carentes dessa situação e ela compartilha aquilo que é bom para com todos. Então a turma a respeita bastante, não pelo fato dela pelo tamanho, mas assim pela sabedoria que ela já traz. Ela já sabe o que ela quer, ela já sabe, por exemplo, você é empreendedor. Tanto é que eu dei uma atividade para ela, na atividade de educação financeira, e ela me fez um trabalho muito bom. Ela montou uma fábrica de bijuterias, determinou com preço, material, público-alvo. Então se percebe que a pessoa, inclusive até perguntei para ela, né, dentro dessa questão, por exemplo, fulana, Beltrano e Ciclana, o que fizeram isso? A fulaninha, ela é muito bom para poder fazer a questão comercial. A outra é muito boa para poder trabalhar na produção, porque ela é muito cautelosa, ela gosta de fazer as coisas bem feitas. A outra é mais organizada. Então, ela já tem esse perfil, ela já vem com isso. Então, às vezes, o que eu quero chamar aqui a atenção, que realmente essa boa nova, né, está na mesa para todos compreendermos, e às vezes vem através de outras criaturas de Deus que são os nossos irmãos. Então, o Evangelho ele está seguro dentro das leis naturais da vida e nos possibilita um fácil conhecimento, mas de difícil vivência, posto que precisamos de muitas alterações no nosso modo de viver. As mudanças são difíceis, principalmente as de cunho moral, e isso é verdade. Quando alguém começa a desenvolver uma atividade na qual nós temos dificuldade e ela tem facilidade, as pessoas a rejeitam, no caso dessa jovem, porque ela fala a verdade, não sem doer, ela tem critério, mas muita gente não gosta. Por quê? Porque pega na ferida, incomoda. Ela fala assim: você tem que estudar mais. Você quer ser bom amanhã? Estude. Eu estudo, tá? Inclusive, eu perguntei por que ela é tão organizada assim. Ela disse o seguinte: eu sou organizada desde os 6 anos. Ela tem o horário dela todinho programado. Ela sabe o que vai fazer de manhã, vai para a escola, quando volta da escola, o que vai fazer, sabe quais são os horários que tem vagos, né? E isso me chamou a atenção, porque eu não vi até hoje uma pessoa ser assim. E você percebe que na comunicação dela, ela manifesta essa organização. Ela tem um pensamento muito rápido. Então ela não tem uma lacuna entre uma atividade e outra. Então ela vai, se organiza, faz. E ela diz assim: ó, foi esse trabalho, né? Esse trabalho eu pedi para ser entregue junho. Em uma semana ela me entregou. Então ela coordenou as amigas, o grupo, e conseguiu fazer. Então, vocês percebam que aí tem uma pequena apresentação de uma organização, não somente só para execução de tarefas, mas também da valorização daquele conteúdo que ela está assimilando. Então ela gosta muito de receber conhecimento. Ela sabe, o dia que eu não venho da escola, é porque às vezes a turma não gosta, faz bagunça, então eu não gosto porque a classe não me deixa tranquila. Mas eu tenho que vir na escola para poder aprender. E isso eu cobro dos professores. Então, dentro dessa questão, o próprio corpo se acomoda com falsas ideias e rejeita a paz quando se acostumou com a guerra. Isso acontece conosco, né? Então hoje, se eu estou acostumado a falar mal de alguém, quando alguém chega e fala assim para mim: não fala mal do outro, melhora a tua comunicação. É difícil, porque é um vício que já está enraizado, né?
Então, pelos acontecimentos da época, Maria de Nazaré encontrava-se sem descanso, sem lugar que lhe pudesse dar tranquilidade, como mãe do Divino Mestre. Não poderia estar sorrindo ante o drama do Calvário e as perseguições aos discípulos do Mestre. Não tinha mais lágrimas, não podia se entregar ao desânimo pelo que Jesus tinha ensinado, vivido e profetizado. Então, aqui ela nos traz uma lição, né? Quando nós temos problemas, quando nós temos situações para poder enfrentar, a gente não pode cair no desânimo, porque é um descrédito contra o nosso potencial de resolução de situações. O desânimo contamina qualquer ideia boa que venha ao nosso encontro para que nós possamos nos reerguer, porque às vezes nós impensadamente cometemos às vezes uma atitude que pesa na nossa consciência. A gente mergulha naquele problema, a gente se deixa levar por aquela situação, afeta a nossa saúde. E aí eu começo a pensar naquela situação, mas de repente pode aparecer algo que venha iluminar através de uma leitura, através de um amigo, através de um familiar, através de uma mensagem, né? E aí a gente deixa passar isso. A própria Joana de Ângeles diz, né, que a gente não deve ficar martelando no problema, mas sim vamos buscar a solução. Tá certo? O erro já aconteceu, mas vamos lutar para que realmente esse erro não se repita. E através dessa manifestação desse erro, nós começamos a entender a intensidade da nossa dificuldade em poder superar. Né? E aqui Maria, por exemplo, nos dá o exemplo de que ela mesma estando em estado de depressão, ela foi sustentada pela sua fé. Mas é aquela fé tranquila de poder, assim, de manter a calma, para que realmente não se comprometa todo um conteúdo que foi desenvolvido por Jesus, né? E tanto é que, realmente, quando acontece essa situação, a fala com Jesus é a seguinte: Senhor, eis aqui a tua escrava, faça em mim a tua vontade, e não a minha, pois não devo saber o que pedir. Os acontecimentos correm no mundo, os sacerdotes tramam contra as vidas dos que ficaram. Não estamos de posse da defesa dentro dos postulados que ensinaste. Faltou-nos tempo para assimilar a verdade do modo que entendes as leis da divindade. Temos limitações incontáveis, mas a teu lado somos fortes e venceremos todos os perseguidores que por vezes queiram nos atacar. Olha só, nessas palavras realmente de que ela se predispõe, ela esquece dela e lembra de todos aqueles seguidores, né, que viram a Jesus, ouviram a sua palavra, viram as suas atitudes. Então ela começa a assumir um papel de mãe. É o que a gente sabe até hoje, né? Então, aí, quando ela coloca assim, que realmente, olha só, um espírito que ainda é muito evoluído, atesta que nós, naquela época, nós temos limitações incontáveis. Essa postura de resignação, né, que é aceitar a lei divina, aceitar as leis de Deus, dentro daquilo que ela está vivendo, e através disso emancipar cada vez mais o seu entendimento das relações espirituais entre o mundo material e o mundo espiritual. Então essas relações nós devemos estar compreendendo de como fazê-las, porque assim, nós sabemos que a mediunidade ela nos coloca em contato com todos os nossos irmãos espirituais do plano maior. Mas como é que é essa comunicação? Será que a gente pede ajuda? Será que essa solicitação, eu não penso, nossa, mas eu estou ficando fraco, eu queria ser forte, né?
eu quero resolver tudo sozinho ali. Mas às vezes a gente não consegue resolver. Então está aí a nossa questão de admitir que nós precisamos resolver uma determinada situação com a ajuda da espiritualidade. Isso é muito importante, porque às vezes nós, dentro dessa situação, podemos nos sentir assim muito fracos, mas de repente a inspiração nos ajuda a evitar muitos problemas. Às vezes dentro de mim está um ódio incrível, está um egoísmo incrível, mas com essa ajuda, com essa inspiração, nós podemos trazer uma solução tranquila para tudo isso. Então, aí e ela continua: o meu destino está entregue às tuas mãos. E deixa, Jesus, cumprir o que a lei determinar para o bem da humanidade. Olha só, o que faz, por exemplo, Maria ser assim? Porque tinha um amor por todos, aprendeu a amar com Jesus, né? Aprendeu a praticar isso no dia a dia. Então, se nós queremos, de uma certa forma, que esse amor venha ao nosso encontro, nós temos que ir ao encontro dele através de que maneira? A felicidade interna. A partir do momento em que nós nos aceitamos e procuramos nos conhecer cada vez mais, para que os equívocos possam diminuir gradativamente, e nos amando, vamos poder amar aquele que está próximo de nós. Vamos poder envolver a todos que está à nossa frente, nos lugares. E Maria continua e diz assim: desejo consolar os tristes, vestir os nus e dar pão a quem tem fome, como é o teu desejo. Compreendo que os teus discípulos estão consolados, mas acho que lhes falta a disposição de entregar as vidas, se forem pedidas, em favor da tua doutrina de amor. Ajunta os teus filhos do coração e fala a todos eles, pelo modo que já começaste a dizer. Há momentos de felicidade em meu íntimo, pelo que já foi feito pela tua presença. Entretanto, sinto o muito que ainda por fazer para se realizar. Espero que a tua fala continue a ressoar em nossos ouvidos e nos indicar as diretrizes que devemos trilhar nos caminhos da terra. Não é bonito? São palavras de sabedoria, são palavras de uma vivência muito grande, e na qual ela consegue sentir a dor daquele momento, daqueles que realmente estão convivendo todo aquele drama daquela situação tão complexa e tão difícil que foi a questão do Calvário. Então, essa abdicação e essa resignação que ela tem, ela vai se transformando cada vez mais, e com isso nós podemos, de uma certa forma, aprender e trazer até os nossos corações. Só que temos que ter o crivo da razão. Nós temos que pensar que é um espírito que, para chegar nessas condições, passou por várias etapas, passou por vários caminhos. Então nós estamos começando. Talvez seja uma meta intermediária para ser atingida, mas se nós não tivermos essa disposição de querer abraçar o Evangelho, por que abraçar? Então praticamente a nossa vida não terá sentido. Sempre vamos estar indo e voltando, indo e voltando. Por quê? Para nós que somos espíritas, já foi revelado muita coisa. Então nós temos assim, de uma certa forma, conhecimento para poder abraçar e também expandir isso em nossos corações.
Porque assim, a gente sempre fala, né? Aqui é um lugar abençoado, por quê? Porque é onde nós vamos nos desenvolver, onde nós vamos reconhecer realmente quem nós somos, o que fizemos e o que vamos fazer para a nossa próxima vida futura. E através desse contato, um com o outro, é que nós vamos estar nos entendendo. Então, é através do contato com um que vamos evoluir. Sempre tem alguém que nos traz alguma coisa nova para poder aprender. Não importa quem seja, não importa a idade, não importa a função que desenvolva, mas sempre tem alguém que traz algo de bom para a gente poder aprender, para a gente poder colocar na nossa vida, implementar. Então, o Evangelho não pede para que você seja uma pessoa isolada, pelo contrário, uma pessoa ativa, uma pessoa alegre, uma pessoa que esteja participando no meio onde está, valorizar tudo aquilo, né? E pensar por que você está naquela situação, porque cada um de nós está dentro daquela situação. Muitos, às vezes, não querem aceitar aquilo, dão pensamentos assim mais variados possíveis, mas não tem base, não tem referência. Tá? É porque eu não gosto daquele, porque eu não gostei do amarelo, porque eu não gosto daquela pessoa, né? Então, é ali que às vezes tem a oportunidade de poder crescer. Por exemplo, nós, temos muitos professores hoje que sofrem porque os lares estão cada vez mais desmantelados. É muito difícil você dar uma aula como era no nosso tempo. Chega, o professor entra, dá a sua aula, consegue explicar, você consegue estudar, né? Hoje não. A gente tem um amigo muito incomum, mas que é nosso concorrente. O celular. Tá? Todo mundo está a pergunta. E não é somente só numa sala de aula, né? Na rua também, às vezes, quantas vezes vocês não evitaram um acidente, alguém atravessando a faixa de pedestre, a pessoa nem olha e já vai colocando o celular, né? Quantos acidentes ocorreram em relação a isso? Então isso é desatenção. Por quê? Porque não está se valorizando a vida, se está se esquecendo de muitos valores que se deixam de conquistar, né? E aí então Jesus, nesse encontro, fala com Maria, né? Então diz assim: traga a minha paz, e ela te dará a luz do mais puro entendimento. Sei que sofres a minha ausência, por teres te acostumado com a minha presença no mundo, por veres e tocares para creres e te sentires segura. Porém, na verdade eu te digo, que bem-aventurados os que não veem e creem, os que não tocam e acreditam, os que amam sem desejar amor, os que se alegram sem intenção de que alguém faça o mesmo com eles. Desejo falar-te ao coração, por estares sendo procurado por muitos para falares a meu respeito, e ainda serás procurada até os últimos dias da tua vida na terra. Para esses ouvidos que vêm em busca do socorro da tua palavra, fala e não te cales, desde que a verdade seja o assunto, pois que ela te libertará. No entanto, não deves atribuir a ninguém o que ocorreu no Calvário. Era, pois, uma lição que deveria ficar no esquema evolutivo das criaturas. Isso era necessário. Como aconteceu? Incriminar as pessoas quando deve-se cumprir uma profecia é desarticular o bem que se processa através do próprio escândalo. E quando nos defendemos com o ignorante, respirando com ele o mesmo clima do ódio, da inveja e do orgulho, é bom que te lembres do que falei muitas vezes sobre o perdão das ofensas, do esquecimento das faltas, do amor aos próprios malfeitores. Esse procedimento isola o ofendido do ofensor e o ajuda a compreender as leis de Deus que vibram em tudo e orientam a todos, tá?
essas palavras estão escritas no Evangelho. Mas repare na fala direta, clara e objetiva de Jesus. É uma fala mansa, é uma fala que desperta, que aclara, que faz com que Maria se rejuvenesça nas suas forças, para que ela possa cumprir naquilo que foi proposto a ela. Tá? E a mesma fala nós podemos encontrar com Maria de Magdala, ou a Miriam de Migdol, né? Por quê? Porque ela estava totalmente desorientada na busca de um amor. Então ela sempre buscava um amor, mas ela não encontrava. Então o primeiro encontro foi com Tales, um filósofo de um antigo, que lá, numa visita que ela estava fazendo a uma determinada cidade, ele a encontra e ela, de uma certa forma, quando o vê, quer lhe dar um cordão de ouro, porque viu que ele estava com vestimentas de pessoas de rua, pessoas simples, pessoa pobre, e ela se sensibiliza. E ele fala: não, eu não quero o seu cordão, não quero o seu ouro, também não quero a sua beleza. Eu vim te falar de outra maneira. Aquilo que você procura, você encontrará. Mas ele é o consolador das almas. E essa inquietação que você sente na tua alma, você o verá, mas se apazigua primeiro. Então, ela começou a buscar o mestre, assistiu, mas teve um momento desse encontro. E ela não resistiu às orientações do mestre. Então, nessa conversa, Jesus também foi muito objetivo, foi muito claro, né? E o que chama a atenção, que quando ele diz a Maria de Magdala, que o amor dele não era incorporado de inferioridades, mas pelo contrário, era um outro amor que ela deveria conhecer, mas que realmente através da prática das boas ações, da caridade, que ela poderia conhecer esse amor que ela tanto procura. Porque essa inquietação que ela estava sentindo, somente ela poderia aquietar, mas é através do trabalho, da compreensão. Então, a partir desse momento, ela começou a se envolver também com os apóstolos, só que alguns, Pedro principalmente, no começo começou a rejeitar, pelo passado que ela tinha, né? Então, a condição dela, Jesus nos diz, né? Nós temos que o quê? Que perdoar, que todos nós erramos. Quando nós perdoamos, não levamos em conta quem está à nossa frente, o que fez, a nossa convivência conosco fica muito fácil. É isso que Jesus nos traz dentro desse contexto todo. Então, quando nós falamos em questão, através do Evangelho de Jesus, de resignação, da caridade e da questão da abnegação, quando uma pessoa está totalmente desorientada, mas quando encontra o Evangelho, ela se levanta, né? Ela se levanta e ela nos agradece. Mas nesse momento, o mérito é de quem? Daquele que se levanta. E tem que agradecer também a Jesus por ter nos trazido todo esse compêndio para que nós possamos dar sentido à nossa caminhada. Então, um dá a mão para o outro dá a mão para o outro. Então, hoje, no mundo que nós estamos nos desenvolvendo, nós temos que ter essa prática de ajuda, de ter um ombro amigo, de ter um apoio, uma orientação. É claro que na primeira vez, alguém vai nos ouvir, mas à medida que vamos encaminhando, vamos conversando, vamos dando exemplos, não vamos condenando por aquilo que ela fez. Essa orientação que realmente às vezes da semana que a casa oferece, isso levanta qualquer pessoa. Temos que ter muito cuidado com a nossa fala quando encontramos alguém que está com um problema. Às vezes uma dor muito grande que às vezes ela não revela, mas ela sente aquela dor. Às vezes ela se sente uma pessoa imprestável por aquilo que ela fez.
Nós não sabemos o quanto isso pesa na alma, o quanto que essa dor vem martirizando. Mas quando ela percebe que ela tem uma oportunidade de se refazer, de poder buscar através de um conhecimento que lhe dá a esperança de poder refazer a sua vida, ela pode refazer a vida de muitos. Então aí se inverte. Ela, daquelas condições nas quais ela se condena, ela pode fazer uma vida maravilhosa de outros, porque ela aprendeu que quando ela foi recebida, ela foi acariciada por uma palavra, ela foi orientada, ela não foi condenada. Então, esse processo nós temos que aprender a fazer no nosso dia a dia. Não é um grande mérito, é dever. E com isso nós crescemos, porque através disso, a pessoa que nos conta, que confia esses fatos a nós, vamos perceber a intensidade dessa dor, o quanto que ela foi machucada, o quanto uma pessoa ignorante, que desconhece o Evangelho de Jesus, o prejuízo que ela causa em quem ela teve contato, e também o quanto que ela se fere, o quanto que ela vai ter para se recuperar. Então essas situações podem acontecer dentro do nosso bem-estar, do nosso trabalho, né? E muitas outras coisas. Então hoje, o Evangelho de Jesus, ele tem essa palavra, né? Então, aprendamos, né, a nos levantar e procurar agradecer por tudo aquilo que realmente nos dá. Pela família, pelo trabalho, pela condição que eu tenho de pronunciar uma palavra que levanta alguém. Às vezes vamos ao nosso trabalho, tem aquela paisagem maravilhosa, agradecer por aquilo que às vezes muitos não têm aquela paisagem, porque com aquela paisagem nos inspira bons pensamentos. Agradecer pela família que nos acolhe, que nos dá apoio, que faz N coisas, mas que a gente não agradece, né? A gente tem que procurar agradecer por isso. Então, quando nós começamos a nos libertar dessas questões que hoje a gente não diz bom dia, boa tarde, obrigado, com licença, né? Então praticamente essas palavras acabam sendo esquecidas, e quando eu não digo isso, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Muitos hoje passam sem falar um bom dia. Aí você chega assim, bom dia. Bom dia por quê? O que tem de bom hoje? Às vezes tem alguns que são assim. Então, que nós não vamos absorver essa atmosfera que nos carrega de mal-estar, mas pelo contrário, né? Vamos nos amar, vamos aprender com esses espíritos que realmente vêm à nossa casa, essas mensagens bonitas que realmente nós temos, para que nós possamos colocar em nós, na nossa vida, para que elas possam ser cada vez melhor e que nós sejamos cada vez melhor, que nós sejamos aquilo que realmente está. Então, quando nós chegarmos assim, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade dele em mim, já é um grande passo. A partir de hoje, eu vou fazer a vontade do Pai. Então, quando se chega nesse ponto, é porque realmente já chegou o tempo da mudança. Então, praticamente, vamos estar atentos a muitas coisas que nós fazemos. Então, pense um pouco. Será que é difícil dizer isso? A gente tem que acordar para poder fazer isso, tá? Tem que se amar. Então, quando você diz assim, estou preparado, Pai, que a sua vontade seja feita em mim. Eu quero que aquele Evangelho que Jesus nos trouxe, que eu tenha a oportunidade de poder trabalhar todo dia, mas me lembre que eu quero ser isso. Eu quero ser um espírito de paz, sábio, simples, mas eu quero amar tudo que foi colocado hoje para que eu possa
viver cada vez melhor. Então, é essa mensagem da noite. Eu agradeço todo o carinho, toda a paz para a nossa pessoa e também a oportunidade que eu tive nessa casa tão singela, tão bela, que sempre nos tem acolhido com muito carinho. Uma boa noite a todos. Que Deus os acompanhe em seus lares.